The Time Machine, 1895, de H.G. Wells, é uma das primeiras obras literárias a abordar o conceito de viagem no tempo. Este romance de ficção científica explora temas sociais e filosóficos, utilizando a jornada no tempo como um meio para discutir a evolução humana e as possíveis consequências do progresso tecnológico e social. Ideias principais: o conceito de viagem no tempo. O livro popularizou o conceito de uma máquina capaz de viajar através do tempo, uma ideia inovadora para a época. O protagonista, conhecido apenas como Viajante do Tempo, apresenta sua invenção para um grupo de amigos em Londres, explicando que a máquina permite viajar tanto para o passado quanto para o futuro. Futuro distante. Uma sociedade dividida. Ao testar sua invenção, o viajante do tempo se projeta para o ano 800.701. Ele encontra uma sociedade estranha composta por duas raças principais, os Eloi e os Morlocks. Os Eloi são seres frágeis, infantilizados e pacíficos, que vivem na superfície em uma aparente utopia. Já os Morlocks são criaturas subterrâneas, robustas e assustadoras, que trabalham nas sombras e possuem um papel opressor. Crítica à sociedade e à luta de classes. HG. Wells utiliza a relação entre os Eloi e os Morlocks para criticar as divisões de classe na sociedade vitoriana. Os Eloi representam a classe alta, que se tornou apática e fraca devido à sua vida de conforto e lazer. Os Morlocks, por outro lado, simbolizam a classe trabalhadora, que foi empurrada para as condições mais difíceis e acabou se adaptando a elas. Wells sugere que o progresso industrial e a desigualdade social poderiam levar a uma futura degeneração física e mental dos humanos. Declínio e decadência da humanidade. Uma das ideias mais provocativas do livro é a visão pessimista sobre o futuro da humanidade. Ao invés de avançar para uma sociedade perfeita, a evolução resulta na fragmentação dos humanos em duas espécies distintas, ambas degeneradas em diferentes aspectos. Isso levanta questões sobre o destino do progresso e se o avanço tecnológico realmente leva a uma melhora contínua da condição humana. O fim da Terra. O viajante do tempo decide ir ainda mais longe no futuro, até um ponto em que a Terra está morrendo. Ele presencia um planeta desolado, com um sol vermelho e moribundo e apenas formas de vida simples sobrevivendo. Esta visão simboliza o fim inevitável da existência, independentemente dos avanços tecnológicos ou sociais da humanidade. Ao retornar ao presente, o viajante do tempo compartilha suas experiências com seus amigos, mas eles permanecem céticos. No dia seguinte, o viajante parte novamente, desaparecendo para sempre. O destino final dele permanece desconhecido, deixando o leitor refletir sobre as incertezas e os mistérios da exploração temporal. Reflexão sobre o tempo e a ciência. The Time Machine. Também é uma meditação sobre a natureza do tempo e da ciência. Wells explora a ideia de que o tempo é uma quarta dimensão, assim como o espaço, antecipando conceitos que mais tarde seriam formalizados na física. Além disso, a obra questiona a crença na inevitabilidade do progresso científico como algo positivo e inquestionável. Em resumo, o livro é tanto uma obra de ficção científica quanto uma crítica social Brassier, utilizando a viagem no tempo como uma metáfora para refletir sobre a trajetória da civilização e as consequências de desigualdades profundas e da dependência tecnológica. The Time Machine é dividido em uma estrutura que, em sua maior parte, segue um formato linear, apresentando a narrativa através da perspectiva do viajante do tempo. Aqui está uma estrutura básica dos capítulos do romance. Introdução. Apresentação do viajante do tempo. Capítulo 1. A história começa com o viajante do tempo explicando aos seus amigos a teoria de que o tempo é a quarta dimensão. Ele apresenta sua ideia de que é possível viajar através do tempo, assim como viajamos no espaço, e mostra um modelo em miniatura de sua máquina do tempo. Capítulo 2. O viajante do tempo demonstra o funcionamento da máquina com o modelo em miniatura, que desaparece instantaneamente, sugerindo que foi enviada para o futuro. Ele revela que construiu uma versão em tamanho real e pretende testá-la. O capítulo termina com o viajante prometendo contar suas experiências na próxima reunião. Jornada ao futuro, encontro com os Eloi. Capítulo 3. O viajante do tempo inicia sua jornada e descreve a sensação de viajar através do tempo. Ele observa mudanças rápidas na paisagem e, finalmente, para em um futuro distante, no ano de 800.701. Capítulo 4.
O viajante encontra os Eloi, uma raça de humanos frágeis e pacíficos que vivem em uma sociedade aparentemente utópica. Ele tenta se comunicar e entender mais sobre essa nova era, mas percebe que os Eloi têm uma mentalidade simplista e infantilizada. Capítulo 5. O viajante percebe que sua máquina do tempo desapareceu. Inicialmente, ele suspeita dos Eloi, mas logo descobre a existência dos Morlocks, que vivem no subsolo. Ele começa a explorar os arredores e encontra indícios de que os Morlocks estão envolvidos no desaparecimento de sua máquina. Exploração dos Morlocks. A divisão social. Capítulo 6. O viajante desce aos túneis dos Morlocks e fica horrorizado ao descobrir a existência de uma segunda raça de humanos. Os Morlocks são criaturas assustadoras que trabalham nas sombras e parecem ter um papel mais sombrio na sociedade. Ele percebe que os Morlocks se alimentam dos Eloi, revelando uma relação simbiótica e perturbadora entre as duas raças. Capítulo 7. Após escapar dos Morlocks, o viajante reflete sobre a evolução da sociedade e propõe que os Eloi e os Morlocks representam uma divisão de classes levada ao extremo. Os Eloi como descendentes da elite que perdeu sua força e os Morlocks como os trabalhadores explorados que se adaptaram às condições extremas. Aventura na Floresta e o Palácio de Porcelana Verde. Capítulo 8. O viajante do tempo e uma Eloi chamada Wina, que se afeiçoa a ele, começam uma viagem através de uma floresta. Ele enfrenta os Morlocks à noite e faz fogueiras para manter a segurança. Capítulo 9. Eles encontram o Palácio de Porcelana Verde, uma estrutura em ruínas. Lá, o viajante encontra fósforos e outros objetos úteis. Ele percebe a importância de se proteger durante a noite e tenta entender mais sobre o que restou da antiga civilização humana. Enfrentamento final e viagem ao fim dos tempos. Capítulo 10. Durante uma luta na floresta, o viajante perde Wina, que desaparece em meio ao ataque dos Morlocks. Ele então parte em busca de sua máquina do tempo, enfrentando os Morlocks em uma batalha final para recuperá-la. O viajante do tempo consegue acessar sua máquina e rapidamente escapa, viajando ainda mais para o futuro. Ele chega a um período onde a Terra está morrendo, com um sol vermelho no céu e um planeta desolado habitado apenas por criaturas simples. Capítulo 12. Ele continua avançando no tempo até chegar a um ponto em que a vida praticamente não existe mais. Esta visão do fim do planeta o impressiona profundamente, e ele decide voltar ao presente. Conclusão. Relato de um futuro inexplorado. Epílogo. O viajante retorna à sua casa e conta suas experiências para seus amigos, que se mostram céticos. Ele desaparece novamente, partindo em sua máquina do tempo e nunca mais sendo visto. O narrador encerra a história refletindo sobre as implicações filosóficas da experiência do viajante e o mistério do destino final dele. Essa estrutura permite uma progressão gradual na revelação dos temas centrais do livro, como a crítica social e a reflexão sobre o futuro da humanidade, usando o artifício da viagem no tempo para explorar diferentes eras e cenários distópicos. The Time Machine, de H.G. Wells, é uma obra que, ao longo das décadas, inspirou diversas interpretações filosóficas, psicológicas e acadêmicas, devido à sua riqueza temática e à forma como aborda questões sociais, políticas e existenciais. A seguir, apresento algumas das interpretações mais relevantes feitas por estudiosos e pensadores. Crítica ao capitalismo e à luta de classes, interpretação marxista. Uma das interpretações mais comuns é a de que The Time Machine reflete uma crítica à divisão de classes da sociedade capitalista da era vitoriana. Os acadêmicos que seguem uma abordagem marxista, como o crítico literário Raymond Williams, interpretam os Eloi e os Morlocks como metáforas para a burguesia e o proletariado, respectivamente. Os Eloi representam a classe alta, que se tornou decadente devido à sua vida de excessos e conforto, enquanto os Morlocks representam a classe trabalhadora, forçada a viver e trabalhar em condições subterrâneas. Wells, influenciado por suas próprias ideias socialistas, parece sugerir que o sistema capitalista, se levado ao extremo, poderia resultar na degeneração física e mental de ambos os grupos sociais. Perspectiva evolutiva e darwinista. Influenciado pelas teorias de Charles Darwin, HG, Wells explora a ideia da evolução humana a partir de uma perspectiva sômbria e distópica.
Alguns acadêmicos, como os biólogos Stephen Jay Gould e Rich Dawkins, apontaram que o romance reflete o medo de Wells de que o progresso social e tecnológico não necessariamente conduz a uma evolução positiva. Ao invés disso, a separação dos Eloi e dos Morlocks poderia ser vista como um resultado extremo da seleção natural e da adaptação ao meio ambiente. Os Eloi evoluem para uma forma frágil e indolente devido à sua vida de luxo, enquanto os Morlocks se tornam robustos e adaptados à vida no subsolo, devido às condições adversas. O futuro distópico e o pessimismo vitoriano. Filósofos como John Gray interpretaram The Time Machine como uma obra que desafia o otimismo vitoriano de que o progresso tecnológico e científico levaria a uma sociedade utópica. Ao contrário, Wells sugere um futuro distópico, onde o avanço não eliminou a desigualdade e, em vez disso, exacerbou divisões de classe e degradação social. O futuro desolado, no qual o viajante do tempo testemunha o fim da Terra, reflete uma visão nihilista sobre o destino humano, contrastando com o positivismo prevalente na época. Crítica ao darwinismo social. Alguns estudiosos, como os historiadores G.K. Chesterton e George Orwell, viram na obra uma crítica ao darwinismo social, uma filosofia que aplicava as ideias de Darwin à sociedade humana para justificar a superioridade de certas raças ou classes. Ao mostrar a degeneração tanto dos Eloi quanto dos Morlocks, Wells rejeita a noção de que uma classe social ou grupo humano está destinado a dominar devido à superioridade evolutiva. Ele enfatiza que o progresso sem limites pode ter consequências desastrosas para a humanidade. O medo do desconhecido. Psicólogos e estudiosos da psicanálise, como Carl Jung e outros intérpretes da psicologia arquetípica, argumentaram que The Time Machine explora o medo do inconsciente e do desconhecido, simbolizado pela descida do viajante ao mundo subterrâneo dos Morlocks. A jornada para o subsolo é interpretada como uma metáfora para a exploração das partes reprimidas e sombrias da psique humana. Os Morlocks, que vivem nas trevas e surgem à noite, podem ser vistos como representações dos impulsos primitivos e sômbrios do inconsciente que emergem quando as convenções sociais são deixadas de lado. Filosofia do tempo e existencialismo. O conceito de tempo como uma quarta dimensão foi revolucionário e inspirou discussões filosóficas sobre a natureza do tempo e da existência. Filósofos como Henri Bergson, que explorou a percepção subjetiva do tempo, viram paralelos na forma como Wells apresenta o tempo como uma realidade maleável, que pode ser explorada como o espaço. Além disso, a jornada do viajante para o fim dos tempos ressoa com ideias existencialistas sobre a finitude da vida e a busca de sentido diante da inevitabilidade da morte, um tema que filósofos como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger explorariam posteriormente em suas obras. Visão ecológica e ambientalista. Estudiosos mais recentes interpretaram o romance de Wells à luz de preocupações ambientalistas. A visão de um futuro onde a Terra está morrendo, com o sol vermelho enfraquecido e pouca vida, foi considerada uma crítica profética à exploração indiscriminada dos recursos naturais. A deterioração da sociedade e da natureza sugere uma visão de um futuro sômbrio, se o homem continuar a explorar o planeta sem considerar as consequências ambientais. Essas interpretações mostram que The Time Machine é uma obra multifacetada, rica em simbolismos e significados, que vai além de uma simples narrativa de ficção científica. Ela funciona como uma meditação profunda sobre a condição humana, o progresso social e o futuro da civilização, abrindo espaço para uma análise crítica contínua nas áreas da filosofia, psicologia e ciências sociais. Sim, ao longo dos anos, o livro The Time Machine, de H.G. Wells, inspirou diversas adaptações cinematográficas. As duas produções mais conhecidas são The Time Machine, 1960, dirigida por George Pal, e The Time Machine, 2002, dirigida por Simon Wells, bisneto de H.G. Wells. Cada uma dessas adaptações fez modificações no enredo e nas temáticas, refletindo as preocupações e os contextos culturais de suas épocas. Vamos explorar os paralelos e as diferenças entre essas obras audiovisuais e o livro original. The Time Machine. Paralelos com o livro original. Temas de divisão de classes. Assim como no romance de Wells, o filme de 1960 apresenta a divisão entre os Eloi e os Morlocks. Os Eloi são retratados como uma civilização pacífica e infantilizada, enquanto os Morlocks são uma raça trabalhadora, grotesca e canibal.
O filme segue a ideia central de Wells de que a evolução humana e a desigualdade social poderiam levar a uma sociedade degenerada no futuro. Crítica ao progresso. O filme preserva a crítica de Wells ao progresso ilimitado. O viajante do tempo testemunha o colapso da civilização e a degeneração da humanidade, sugerindo que o avanço tecnológico não garante a melhoria contínua da sociedade humana. Diferenças notáveis. Contexto da Guerra Fria. O filme de 1960 foi produzido durante a Guerra Fria e incorpora um forte comentário sobre a ameaça nuclear. O viajante testemunha cenas de uma futura guerra atômica, um reflexo das ansiedades do período, algo ausente no livro original de Wells. No romance, Wells explora a decadência social e evolutiva em um futuro mais distante, sem a presença de um conflito específico como a guerra nuclear. Enfoque mais romântico. O filme introduz um elemento romântico entre o viajante do tempo e uma Eloy chamada Weena, que não é tão evidente na obra original. Essa mudança dá um tom mais emocional à narrativa, refletindo uma tendência do cinema da época em incluir histórias de amor para aumentar o apelo popular. The Time Machine. Paralelos com o livro original, estrutura básica e personagens. Assim como no livro, o filme de 2002 apresenta o viajante do tempo e sua jornada para o futuro, onde ele encontra os Eloi e os Morlocks. Os conceitos de uma sociedade dividida e o contraste entre o que restou da humanidade são mantidos. Exploração de evolução e decadência. O filme explora a ideia da evolução humana de forma similar à obra original, mostrando como a civilização futura se divide em duas espécies distintas, refletindo as preocupações de Wells com o futuro da humanidade. Diferenças notáveis. Motivações pessoais do protagonista. Uma das mudanças mais significativas feitas na adaptação de 2002 é a motivação do protagonista, Alexander Hartdegen. No filme, ele é movido pela dor de perder sua noiva e usa a máquina do tempo na tentativa de mudar o passado. Isso dá à narrativa um tom mais pessoal e emocional, algo que não está presente na obra original, onde o viajante do tempo é movido principalmente pela curiosidade científica e filosófica. Evolução dos Morlocks. O filme de 2002 apresenta uma versão mais complexa dos Morlocks. Há uma divisão hierárquica entre eles, com uma classe dominante que possui habilidades telepáticas, interpretada por Jeremy Irons. Essa mudança amplia o conceito dos Morlocks e adiciona uma camada de intriga política, algo ausente no livro, onde os Morlocks são simplesmente retratados como criaturas primitivas. A crítica ao progresso é adaptada para o século XXI. O filme explora temas como mudanças climáticas e manipulação genética, preocupações mais contemporâneas que não faziam parte do contexto de Wells. Ele reflete o temor atual de que os avanços tecnológicos possam levar à autodestruição ou criar desigualdades profundas, oferecendo uma atualização da crítica original de Wells ao progresso desenfreado. Outras adaptações e referências. Além das adaptações diretas, várias obras de ficção científica e cultura popular se inspiraram em The Time Machine de H.G. Wells. Doctor Who. A série de televisão britânica explora o conceito de viagem no tempo de maneira semelhante, e o próprio Doctor Who pode ser visto como um tipo de viajante do tempo moderno, explorando diferentes eras e lidando com questões sociais e filosóficas. Back to the Future. Embora seja uma comédia de ficção científica, o filme utiliza o conceito de uma máquina do tempo para explorar as consequências de alterar o passado e o futuro, um tema que Wells introduziu em seu romance. Esta obra explora temas sômbrios e distópicos relacionados a viagens no tempo e as consequências imprevistas do uso de tal tecnologia, fazendo eco às preocupações existenciais presentes na obra de Wells. Conclusão. As adaptações cinematográficas de The Time Machine refletem as preocupações sociais e culturais das épocas em que foram produzidas. Enquanto o romance de H.G. Wells explora as desigualdades sociais e os temores sobre o progresso da civilização de forma filosófica e crítica, as adaptações de 1960 e 2060 e 2002 introduzem elementos novos, como a ameaça nuclear e o romance, e incorporam preocupações contemporâneas, como mudanças climáticas e manipulação genética. Esses paralelos mostram como a obra de Wells continua a ressoar com o público moderno, fornecendo uma lente através da qual se pode explorar questões fundamentais sobre o progresso, a evolução e o futuro da humanidade.
O legado social de The Time Machine de H.G. Wells é significativo e multifacetado, abrangendo diversas áreas do pensamento social, científico e cultural. Desde sua publicação em 1895, o romance deixou uma marca duradoura, influenciando não apenas a literatura de ficção científica, mas também o discurso sobre o progresso humano, a desigualdade social e as preocupações com o futuro da civilização. Popularização da ficção científica e do conceito de viagem no tempo. The Time Machine é uma das primeiras obras de ficção científica a explorar o conceito de viagem no tempo como uma ferramenta narrativa central. Embora a ideia de viajar através do tempo já existisse no folclore e em algumas obras literárias anteriores, H.G. Wells foi um dos primeiros a tratar o tema de forma sistemática e científica. Ele introduziu a máquina do tempo como um dispositivo físico e tecnológico, popularizando o conceito e ajudando a estabelecê-lo como um dos pilares da ficção científica moderna. O impacto dessa inovação foi tão profundo que a ideia de uma máquina do tempo se tornou um arquétipo na cultura popular. Filmes, séries de TV, livros e quadrinhos exploraram o tema, desde Doctor Who e De Volta para o Futuro, até histórias contemporâneas que continuam a expandir o conceito, questionando as implicações filosóficas e éticas da manipulação do tempo. Crítica social e reflexão sobre a desigualdade. O romance oferece uma crítica incisiva à divisão de classes da sociedade industrial da era vitoriana. A representação dos Eloi e dos Morlocks serve como uma alegoria da luta de classes e das desigualdades sociais, temas que ainda são discutidos hoje. Wells questiona o mito do progresso linear e sugere que, se a sociedade continuar a se basear na exploração e na desigualdade, o futuro pode ser sombrio e regressivo. Este aspecto da obra de Wells continua a ressoar com leitores e críticos, especialmente em contextos onde a desigualdade econômica e a polarização social são evidentes. A ideia de que o progresso econômico pode levar a uma maior divisão de classes é um tema relevante tanto no final do século XIX quanto na sociedade contemporânea, onde as disparidades de riqueza e poder se tornaram ainda mais acentuadas. Influência nas discussões sobre o futuro da humanidade. The Time Machine explora a evolução futura da humanidade, imaginando como a raça humana pode se dividir e degenerar. Ao fazer isso, Wells introduz questões sobre o destino da espécie humana, a sustentabilidade do progresso tecnológico e as consequências de ignorar as desigualdades sociais e ambientais. Hoje, essas questões são ainda mais prementes, com debates sobre mudança climática, extinção em massa e desigualdade global. O romance de Wells serve como uma advertência sobre o que pode acontecer se a humanidade não considerar o impacto de suas ações no longo prazo. A sua visão distópica de um futuro onde a civilização entrou em declínio é uma reflexão sobre os perigos de negligenciar o desenvolvimento equilibrado e sustentável. Impacto nas teorias culturais e filosóficas. Filósofos e críticos culturais interpretaram The Time Machine como uma meditação sobre o tempo, a evolução e o progresso humano. Ao introduzir a viagem no tempo como uma forma de explorar diferentes eras, Wells oferece uma perspectiva única sobre o desenvolvimento humano e a natureza da existência. O livro provoca uma reflexão sobre a fragilidade da civilização e sobre a possibilidade de que o progresso que consideramos inevitável pode, na verdade, ser temporário e reversível. Essas ideias influenciaram discussões filosóficas sobre o conceito de tempo como uma dimensão física, algo que precedeu as teorias de Einstein sobre o espaço-tempo e sobre a natureza do progresso. Wells parece questionar a noção vitoriana de que a humanidade está em uma trajetória linear ascendente de avanço moral e tecnológico, apresentando, em vez disso, uma visão mais cíclica e sombria da história humana. Heschel é reflexo nas preocupações ambientais e existenciais. Em sua exploração do futuro distante, onde a Terra está morrendo sob um sol enfraquecido, o romance de Wells antecipou preocupações modernas sobre o impacto humano no meio ambiente e o destino do planeta. Ele oferece uma visão distópica de um futuro onde a humanidade não apenas falhou em manter seu progresso, mas também deixou o mundo em um estado de degradação ambiental e extinção. Com o aumento das preocupações ambientais no século XX e XXI, a obra de Wells ganhou nova relevância. Temas como o aquecimento global, a destruição de habitats naturais e a possibilidade de um colapso ecológico fazem eco às preocupações de Wells sobre o futuro da civilização e seu impacto no mundo natural.
Inspiração para a teoria de distopia ajudou a estabelecer as bases da literatura distópica, um subgênero da ficção científica que explora futuros sombrios e pessimistas. O romance de Wells influenciou autores como Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e George Orwell, 1984, que também questionaram as implicações do progresso tecnológico do controle social. A obra de Wells, portanto, faz parte de um legado literário e cultural que examina o lado sombrio do progresso e oferece uma crítica ao otimismo ingênuo sobre o futuro. Ela continua a inspirar escritores, cineastas e acadêmicos a explorar os potenciais riscos de um desenvolvimento tecnológico e social, sem consideração pelos aspectos éticos e humanos. Conclusão. O legado social de The Time Machine de H.G. Wells está profundamente enraizado na forma como entendemos o progresso, a desigualdade e o futuro da humanidade. Seu impacto transcende o gênero da ficção científica e ressoa em debates contemporâneos sobre desigualdade social, sustentabilidade ambiental e o potencial para um futuro distópico. A obra continua a ser relevante como uma crítica poderosa aos excessos do progresso industrial e capitalista e como um alerta para as gerações futuras sobre os riscos de ignorar as consequências de nossas ações.